Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé naquela linda sala de palmas para o Senhor Jesus, que é o único que receber a honra, glória, poder para todos vocês também. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Deus, diante do altar de Deus, filho de Deus, na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. É o nosso habitat natural, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, as misericórdias de Deus, o seu Santo Espírito se renova a cada manhã. Nós estamos buscando esse renovo na manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. É na casa do Pai que se faz isso. Nós temos que abrir nosso coração e preparar mesmo para receber esse nutriente da palavra de Deus. Se tiver fome, tenha fome da palavra. Se tiver sede, tenha sede da palavra. Como se fosse bem buscar o ar para respirar, comida para comer. É assim que nós temos que buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é buscar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar. Ordem do Senhor Jesus Cristo. Buscai. O verbo está no imperativo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nossa amiga Facebook, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Dê seu joia, seu coraçãozinho, quem pediu de oração, seu testemunho, de onde que nos assistir, e compartilhe esse culto. Quando você pega esse link, coloca lá no seu estado do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do Facebook, você está compartilhando, você está cumprindo o seu ID, lembrando sempre que o abençoador, ele é abençoado. Logo mais, depois da palavra, dos horrores, nós vamos estar participando também lá dessa campanha de Êxodo 23, 25. E saireis do Egito, sai do mundão, o mundo não serve para nós não. Aí servireis ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. E Ele abençoará a vossa água, nos consagrará a água, e o pão, nós também vamos participar do pão, e removerá toda a maldição do nosso meio, nas nossas casas, da família. Tudo isso é atitude de fé, porque nós temos aprendido nesse último mês aqui, que o pão é a palavra, e essa palavra não pode faltar. É o pão nosso de cada dia, exatamente, o pão é a palavra. Mas o pão representa o corpo de Cristo, no qual Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições. O castigo de nossa paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo, e pelas feridas dele nós fomos sarados. A água também é a palavra. A água é Jesus Cristo, aquele beber, rio de águas vivas correrão no interior. Aquele refrigério que nós precisamos, que o mundo jaz no maligno, muito ataque maligno, fora toda uma má notícia que afunda a nossa mente. Mas quando você está na palavra, você é nutrido, você também é hidratado e toma posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aprender aquela linda salva de palmas, vamos ver. Chama a bênção em nome do Senhor Jesus. Está caindo lá, e aonde essa glória
glória de Deus. Quem disse isso? Os anjos de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, né? O Isaías ali é praticamente a conversão desse profeta. O rei Uzias, ele morreu. O rei Uzias era o primo dele. Pessoas, você tem um primo que é o rei de Israel. Que coisa linda. O que um primo poderoso não pode fazer por você? Mas às vezes você está contando com a força do seu braço. Tem que vencer esse medo. Quando esse primo morreu, esse profeta passou a ser perseguido. Ele teve que ter um encontro com Deus e ser dependente de Deus. Mas aí Deus deu uma visão para ele do céu, onde os anjos de Deus subiam e desciam da presença de Deus. E ali os anjos cantavam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia da glória de Deus. Ah, pastor, mas o mundo jaz no maligno. O mundo sim, mas a terra está cheia da glória de Deus. Irmãos, se nós tivermos a visão do céu, se você sonha com o céu, você busca o céu, você vai ver a glória de Deus aqui na terra. Amém. Você vai ser benigno, vai chamar existência de coordenação como se fosse. Você vai ter aquele otimismo necessário para mudar toda aquela história triste, chata da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos buscar a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, diante da tua presença nós estamos. A tua glória já está caindo aqui neste lugar, Pai. Por diante de ti nós estamos, te buscando em espírito e verdade, Pai. Nos renovamos nessa manhã, Pai. Abre bem tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabe, Pai. É a oportunidade, isso, de você ser nutrido pela presença do Todo-Poderoso. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. O salário do pecado é a morte, a pessoa morrendo no pecado, ela vai ser destruída por toda a eternidade. Mas na hora que a pessoa acaba de fazer a coisa errada, Deus não está cobrando. Na verdade, Deus está dando oportunidade de você se arrepender e mudar de vida. Adão, onde está a tua, Adão? Me escondi, Senhor. Por que se escondeu, Adão? Porque eu estou nu. Mas quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que eu mandei você não comer? É o pecado de rebeldia. A rebeldia foi o pecado original lá com Satanás. Deus não fez o diabo, Deus fez com o anjo de luz. Aquele todo acredito. O registro no coração do céu por causa de músicas. Mas esse ano que achou que era outra coisa e se rebelou contra Deus. Achou que porque ele tinha muitos seguidores, um terço dos anjos o seguiram. Ele podia alguma coisa, teve nem batalha. Deus ele só que o inferno lançou o diabo lá, sua fixativa do diabo. E o diabo ficou com raiva. Porque depois o homem foi feito em imagem e semelhança. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Mas nós, Deus ele fez pela palavra e com as próprias mãos. E depois soprou um sopro divino sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos ser espírito vivificantes. Nós precisamos dessa glória nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós precisamos nos revestir do alto. Nós precisamos de novo desse ambiente. É o pão nosso cada dia, é a água de todo dia, é tudo que o Senhor verdadeiramente tem preparado de melhor. Deus não quer tirar seu prazer, não quer tirar sua alegria. Ele quer te dar uma alegria eterna. É o gozo mesmo da salvação. Que depende mesmo de coisas alheias. Que depende de como está mesmo a cultura, como está mesmo a economia, como está mesmo. Não depende de qualquer coisa. Você olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Que derrama sobre nós ao som alto. Ele já venceu. Mas ele nós vencemos. Senhor meu Jesus, ele nos salvou. Ele morreu sim por nós. Mas ele veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Levanta a sua mão, glória a Deus, igreja. Levanta a sua mão dizendo aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É o renovo da manhã. Nós precisamos desse novo. Nós precisamos. As misericórdias das suas causas nós não sermos consumidas. Elas se renovam a cada manhã. Nós precisamos desse contato. Guarde o contato com o Deus Salvador. Em todo tempo, em todo momento. Isso. Que se façam limpas as suas vestes. Aleluia, aleluia, aleluia. O rio do Dalabalaba. O rio do Dalabachai. Ele canta, doribiando, na verdade do Senhor de Deus.
Pode entrar na liberdade do Senhor de Deus. Isso, louvando aí. Isso, entra na liberdade, abre as suas mãos. Isso, tem liberdade, tem liberdade. Ele já venceu por nós. Amamos sua presença aqui. Isso, obedece. Não seja rebelde. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Nós não queremos impedir. E olha a responsabilidade agora, hein? Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, e através de nós, que seja em nós e através de nós. Mas nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pegaste o puro e verdadeiro amor. Nunca houve, jamais haverá um amor como esse. Deus amou muito, não tem pessoa como filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Rei da criação, amamos a presença aqui. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Senhor, faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós, 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 que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pegaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Agora para o inferno silenciar. O diabo foge. Sujeito de coisa a Deus, venceu o diabo agora. A morte não venceu. Viva o Cristo está. A morte não venceu. A morte não venceu. Viva o Cristo está. Viva o Cristo está. A morte não venceu. A morte não venceu. Viva o Cristo está. Viva o Cristo está. A morte não venceu. A morte não venceu. Viva o Cristo está. Viva o Cristo está. A morte não venceu. A morte não venceu. Viva o Cristo está. Viva o Cristo está.
a procurar o céu da terra para que estejam com ele. Aquele verdadeiro adorador. O céu da terra. Que o adora em espírito e verdade, pois Deus é espírito. Só sendo que aquele que o adora em espírito e verdade. Levanta a sua mão, dando glória a Deus, igreja. Levanta a sua mão dizendo aleluia, 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 aleluia. Não volta pro mundo, não volta perdido, não. Isso, vai vendendo assim, vai se vencendo assim mesmo, vai se enchendo a presença do Todo-Poderoso. Ele já se faz presente para mudar a sua vida, para transformar a sua história, para transformar a história da tua família, para fazer tudo novo, para ser recriado em Cristo Jesus, aleluia. Isso, tá bonito. Mas você pode oferecer mais a Deus. Você pode abrir mais sua boca que Ele te enche. Clame a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo, meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo o que há em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu grande poder para me curar, para me libertar, para não voltar atrás, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Para o Senhor Jesus Cristo, para a o único digno de ser feita, a honra, agora pode para todos sempre, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O Senhor Jesus Cristo, uma linda salvação. É só agora, volta para o mundo, fica firme com Jesus. A morte não venceu, porque nós somos mais que vencedores. Aquele foi o Senhor, o único Espírito do nosso Deus. Para que eu vivesse sua vida, Jesus morreu a minha morte.
salvos por Cristo Jesus, amém? Isso nos tirou das trevas, do pecado. Não importa quanto tempo nós andamos longe, Jesus está de base para te receber, amém? Vamos estar logo com ele em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar sobre o pão da vida. Pode sentar, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abre lá no Evangelho de João, segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, lá no capítulo de número 6, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nessa campanha do pão, da água, vamos falar sobre o pão, vamos falar sobre a água também lá no fim do culto, em nome do Senhor Jesus, para nós entendermos que os elementos aqui, eles não são importantes, importante é a fé, porque não pode faltar nem um dia nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 6 começa assim a multiplicação dos pães e peixes, amém? Nós já conhecemos essa mensagem. E o Senhor também cuida, né, do povo, ele tem sempre esse cuidado, né? O povo estava ali alguns dias já ouvindo a palavra de Deus, o sermão do monte. Jesus ali estava ali pregando, aí daqui a pouco o povo falou: vamos embora sem comer? Ele pegou lá 5 pães, 2 peixinhos, ele multiplicou por uma multidão. Alguém calcula que eram cerca de 20 mil pessoas que havia ali naquele lugar. As pessoas comeram, saciaram ali a sua fome natural, verdadeiramente, e chegou o tempo mesmo do povo ir embora. Aí você pode pular aqui, ó, para o versículo 12, só para a gente entender o que aconteceu no final aqui. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Nosso Deus, Ele não é um Deus de desperdício. Quando ele multiplicou verdadeiramente os pães e peixes, foi tanta multiplicação que esses 5 pães e 2 peixinhos deu para todos, e ainda sobrou bastante coisa. Olha aqui, ó, versículo 13: recolhendo-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Para o Senhor Jesus é uma linda saída, amém? Além de Deus, ele não gostar de desperdício, nós temos que entender que as coisas de Deus, quanto mais você divide, mais multiplica. Um jovem rapaz chegou com o que ele tinha, estava lá, ele deve ter pedido para a mãe dele: vou assistir um culto com o Senhor Jesus Cristo, eu vou levar 5 pães, e ele levou 2 peixinhos. Só ele que tinha, ninguém tinha nada. Na hora que verdadeiramente precisou, Jesus, vamos alimentar esse povo, os discípulos que seguiam ele ficaram desesperados: Senhor, como que nós vamos alimentar esse povo? Ainda que fosse o tempo de hoje aqui, para dar um pãozinho para cada pessoa, um pão de média, dá R$1, não é? Média, por aí. Tem lugar com um pouco menos, tem lugar com um pouquinho mais, dependendo da classe da cara da padaria, né? Dependendo do quanto ganha o padeiro também. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele teve que dispensar o padeiro. O padeiro estava ganhando mais do que ele. Ele era padeiro também, não dava para pagar o piso de padeiro. Ele falou: ele fazia uma coisa, eu fico com você, eu fecho. No fim do mês não sobrava nada para ele. Tem gente que sabe fazer o que nas finanças. Então, que for R$1, ia dar quanto? Só de pôr R$20 mil. Como você vai levantar R$21 mil do nada, no meio do deserto? Mas Jesus é Deus. É ali onde que é o impossível que ele age. Deus, ele trabalha na linha do impossível. Ele sempre Eclesiastes 9:10. Tudo que vier a tua mão para fazer, faça o seu melhor para Deus. Você está fazendo para Deus. Deus está lá. Deus está vendo. Deus está em todo lugar. Aí você não é. Você sabe que Deus está vendo. Deus está em todo lugar. É para Ele. Não é para aquela pessoa. Você não trata a pessoa do jeito que ela merece. Nem do jeito que te trata. Você trata de acordo com a palavra. Talvez nós também, em algum tempo, também não merecíamos ter a atenção do nosso Senhor. Amém? Mas Ele estava com o braço aberto e o recebeu. Exatamente, nós também temos que receber, temos que limpar o coração, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso abre nossa vida para todo nutriente da palavra de Deus. Então, aqui se multiplicaram, que sobraram 12 cestos. Para quem você acha que foi esses 12 cestos? De pães? O rapazinho, não sei quantos pães cabem em cada cesto. Vai que cada pão, cada cesto daquele vai caber assim, sei lá, uns 100 pãezinhos. 12 cestos, 1.200 pães. O menino saiu lá com 1.200 reais. No tempo que ninguém tinha nada, que era uma miséria tremenda na Galiléia. Depois ele podia
queria voltar para esse lado da cidade, ainda vender um pouco mais barato, distribui de novo. Deus é o Todo-Poderoso, amém? Por isso que a prosperidade é dom de Deus. Tem que buscar o Senhor. Deus, ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Sem Ele nada podereis fazer. Jogo 15, 5. Fala para o irmão do lado, nem tem que não fazer nada sem Jesus. Se Jesus não falou, não confirmou, não tem, não sai do lugar. Você ficar plantado até você dar fruto do que você quebrar a cara. Terminando aqui essa parte, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Amém? Porque o reino dele nesse mundo. Na sexta-feira eu estava pregando aqui. O Herodes, quando chegaram os magos lá, nós vamos adorar o rei dos judeus. O Herodes olhou assim e ficou perturbado. Como assim, rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Não, que nasceu, o Messias, que ele quer viver, que era profetizado sobre ele, que nós vimos a estrela de Davi, que nós vimos a estrela que o acompanha. Ah, é? Tá bom. Então vá lá, ache o menino e me fale onde ele está para eu também o adorar. E isso é falar da boca para fora. O Herodes não estava querendo adorar, depois ele falou o que ele fazia. Os magos foram lá, adoraram o Senhor Jesus, e Deus mandou eles voltar para o outro caminho. Voltar para o outro caminho. O Herodes ficou mais com raiva e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos em toda ali a Judéia, todo Judá. Mas todo o céu, como que Deus permitiu? Deus permitiu. Vocês vão salvar de vocês, como também foi lá no Egito. Lá no Egito foi a mesma coisa. No tempo de Moisés, o povo estava se multiplicando de uma tal maneira que o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos que nascessem. Era o nascimento. As parteiras vão aceitar isso? Quem traz vida vai aceitar. Ele deu ordem para as parteiras: ó, nasceu, é menino, mata. As parteiras não aceitavam. Mas os soldados egípcios aceitavam e matavam os bebês. Acabaram de nascer, matavam. Matavam aquelas crianças. Olha que coisa. Aí também na sexta-feira nós falamos sobre uma mulher, a pior mulher da história da Bíblia, porque o testemunho é muito pior que ela. Tem Atalia, filha de Jezabel e de Acabe. Deus tinha um decreto contra aquela família, houve um julgamento, uma condenação, e ali foi execução da pena, que era para matar todos os meninos também daquela família que estivessem em Israel, que era já o reino dividido. E em Judá ficou alguns, inclusive era o filho dela, era descendente de Acabe, ela era a filha de Acabe, e o filho dela chegou a ser rei, mas ficou 1 ano só como rei. Logo em seguida mataram ele. Essa mandou voltar. Mandou matar todos os filhos, sobrinho, neto, ela matou todos os descendentes dela. Mas um escapou. E esse que escapou, ele veio ser rei como o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem gente ruim. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Em toda gestação ela tem perigo. Tem um perigo. Toda doença ela é perigosa. Por mais simples que ela seja, você precisa cuidar dela. Você precisa receber aqueles conselhos do médico, principalmente do médico dos médicos. Amado, desejo de que vá bem todas as coisas. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. E que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Se a sua alma vai bem, tudo vai bem. O remédio vai fazer o efeito que tem que fazer. O nutriente que você está comendo vai fazer o nutriente, vai te nutrir do jeito que precisa. Porque se você for ir fora, você pode perguntar para qualquer médico. Se quando ele passa ali um nutrólogo, um nutricionista, um endócrino, ele passa lá aquela lista de comidas que a pessoa precisa comer, vê se faz o mesmo efeito em um que no outro. Faz. Se ela não estiver bem, você pode ter acesso à melhor nutrição. Não vai fazer o efeito que tem que fazer. Você vai mandar fazer os exames de sangue para ver como que está lá, ou como que está lá os nutrientes do corpo, vai dar tudo baixo. Tem gente que parece que nunca consumiu, parece que é desnutrido, mas não, mas eu como, doutor.
bons alimentos, mas se a alma está bem, o corpo não retém isso. Não tem. Hormônios, né? O certo depois passou um pouquinho dos 40 anos, fazer aquele teste hormonal, para ver se tem algum hormônio que está baixo. Tem gente que parece que não está nem vivendo. Os hormônios estão zerados, está tudo zerado os hormônios. Porque a alma não está bem. Se a alma está bem, nada não tem. O médico te diagnostica, o médico vai fazer um bom atendimento, e ali vai te dar um bom diagnóstico, vai te dar um bom tratamento. Tem tratamento que é com remédio, ou não é com remédio? Aí você toma certinho. Tem gente que nem toma certo, né? Até já está rindo aí. Toma de qualquer jeito o remédio. Não. Se é 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Se é 4 vezes, 4 vezes. Se é uma vez por dia, uma vez por dia. Se é uma vez por mês, é uma vez por mês. Acabou. Não se brinca com essas coisas. Mas mesmo você tomando certinho da posologia que o médico te deu, se sua alma estiver bem, o remédio ele vai fazer só o efeito colateral. Não vai fazer o efeito que tinha que fazer. Tem muita gente fazendo coisa que não entende, porque está faltando o nutriente da palavra, está faltando busca, está aflito. Olha, de carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. A aflição vem para todos. No mundo tereis aflição, Jesus Cristo ele não te enganou. O mundo cheio de aflição, mas nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Quem quer para o céu, sonha no céu, busca o céu. Ama Jesus. Não se vende por nada, por um beijo, por um abraço, por um aperto de mão, por um dinheiro, por um prazer. O Judas se vendeu por 30 moedas de prata. Tem gente que está ali traindo Jesus por menos. Sabe o que tem que fazer, não está fazendo diferente. Só que olha o que Jesus Cristo foi fazer agora. Ele acabou de fazer um grande milagre. A multiplicação de pães e peixes alimentou 20 mil e ainda sobraram 12 cestos. De novo, versículo 15. Sabendo depois Jesus que alguém devia tratar para fazer rei, tornou-se retirar ele só para o monte. Ele foi orar e ali ficou orando 12 horas para nos dar exemplo. Jesus Emmanuel, Deus conosco, e foi orar. E nós oramos. Qual o tempo que você tem com Deus? Sozinho. Talvez quando você vê no culto, você ora. Mas e fora dos cultos? Tem com Deus. Orar até a hora de verdade. Lá em Tiago 5,13 é bem claro. Está aflito, ore até a hora de verdade. Até você vencer aquela aflição. Até você esquecer da aflição. Até você se alegrar. Deus responde a alegria do coração. Porque não é você que fala. Aleluia. Agora você vai cantar louvor. Aí você vai louvar Deus, você vai oferecer a sua vida a Deus. Louvor é isso, você oferecer aquele que é digno de receber o louvor, é honrar, é engrandecer. O louvor não é só para alegrar nosso coração, ou quando eu ouço aquela atenção, gosto daquele louvor, aquele hino, eu fico tão bem, que bom você fica bem. Mas não é para isso, é para você oferecer para Deus, é o único de receber o louvor. Então Jesus ele fez uma grande multiplicação de pães e peixes, e agora ele subiu no monte para orar. E aí olha o que aconteceu, versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Então eles foram para o barco e foram embora. Tinham vários barcos, Jesus podia pegar outro barco, né? Ele sabia o que ele iria fazer. Então eles vão lá, no mínimo 12 horas. O autor da vida, o Emmanuel, Deus conosco, foi orar, e nós não oramos. Versículo 18. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. O mar se levanta. O mundo jaz no maligno, o mar se levanta, as coisas querendo nos afogar. Uma má notícia, de perto, de longe, uma notícia que seja televisiva, rumor de guerra, um monte de coiseira acontecendo por aí, outros países se levantando contra outros países, os velhos, cabeça branca, lá tudo satânico, pega os jovens que na rede social às vezes eles são até amigos, dá uma arma na mão de cada um, vai lá, mata lá seu vizinho. E eles têm que, se não for, é preso e morto também na própria nação. Não tem que depender da idade. Estou falando de jovens, mas não é só jovem não. Nessa guerra lá da Ucrânia contra a Rússia lá, todos os homens da Ucrânia foram convocados para a guerra, e todos os homens ali da idade
Ali na Rússia, como é muito maior o país, então o mundo está guerra. Misericórdia. O mar está tentando afogar. Versículo 19. E tendo navegado uns 25 e 30 estádios, né? Mais ou menos aí, uns, sei lá, uns 25, 30 estádios, uns 10 quilômetros, pelo menos, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco de Deus, porque não reconheceram. Imagina um homem vindo andando sobre o mar. Amém, irmão? Amém? Olha aí. Porém, Jesus lhes disse: sou eu, não tem mais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde? E olha aí, o Senhor Jesus Cristo uma linda salvação. Lá no Evangelho de Mateus, fala daquela parte que o Pedro também: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir até ti. Se Jesus fez, você pode fazer, irmão. Não vai querer andar sobre a água agora, viu? Vou atravessar o Tietê aqui, em vez de eu pegar a ponte, eu vou atravessar a água, você vai se afogar, ainda vai pegar uma contaminação lá. Não é isso. Jesus aqui, no João 14, olha o que ele diz aqui, ó. João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Olha a responsabilidade, hein? Que seja em nós e através. Se Jesus fez, eu posso fazer. Se Jesus não faz, não faça. Não queira fazer. Aí só tem que fazer o que Jesus fez ou faria. E ele está dando uma ordem para fazer. É o imperativo. Aquele que crê, quem diz que crê, sinais seguirão os que creem. Farão as mesmas obras que eu faço. Já põe a mão na cabeça, uma mão na cabeça e fala: ai, por quê? Olha a continuação do versículo. E, olha aqui, na verdade eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus foi para o Pai? Voltou para o Pai? Voltou ou não voltou? Voltou? Então hoje nós temos que fazer uma obra maior do que ele fez. Agora você põe as duas mãos na cabeça e fala: ai. E aí? Vai ser obras erradas. Saiu do Egito e servir ao Senhor vosso Deus. Se ele abençoar a vossa água, o vosso pão vai remover toda a maldição do meio. Tem que servir. Ele vem e não sobra nada. O Pedro é bom. Fez o que Jesus fez. Se Jesus fez, você faz. Naquele momento. E você vai aprendendo. Em meu nome, expulsarão demônios. Se colocar a mão sobre os enfermos, curarão. Se tocar uma coisa mortífera, não fará dano nenhum. E darás poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, amém? Não é para matar o réptil, o bichinho, não. É para você ter habilidade, não é para fazer a vontade de Deus. Mas para isso você tem que remover o pecado, porque não é pelo dom que você conhece a árvore, é pelo fruto. Por isso você tem que lançar raiz, você tem que estar plantado na casa de Deus. Não adianta você pegar uma árvore, você planta ela aqui. Não, eu não gostei daqui. Arranca ela com tudo e planta ela lá. Aí vai quebrando, daqui a pouco fica só o topo. Se é uma árvore ou um topo? Topo daqui a pouco está caindo. Topo cai. Aqui, ó. A baquetinha aqui é tipo um topo. Ó, ele não equilibra. Tem assim. Topo. Não tem raiz. Não dá fruto. Quem está plantado no seu dá a raiz para baixo e dá fruto para cima. Vai lançar a raiz para baixo para dar fruto para cima. É congregar com frequência. Tem que buscar. Não dá para ver, mas por isso nós nos esforçamos para colocar a live no ar. Tem gente que é de longe que assiste, mas tem gente que não pode vir no culto, mas está disponível para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Jesus fez, você faz o que ele olha para fazer até obra maior que a dele. Pastor, mas vem aqui. Maior que Jesus, não é em qualidade. Jesus, se ele quisesse ir na direção do Pai, entrar no cemitério, levantava todos os votos e ia tomar só a caveira.
soprava vida sobre o vale de ossos secos. Vale desse cemitério grande aí, ó, né? Aqui no Remessa, um cemitério lá que tem uns 10 bairros lá, de cada lado, uns 20 lá, que dá para colocar um monte de gente lá para sepultar. Sua família lá. Passando, vai levantando. Podia levantar todos. Pode. Jesus está ressuscitando o morto ainda? Está. Mas tem que ser muito na direção de Deus. Então não é em qualidade, em quantidade, porque é através de nós. Cada um de nós fazer diferença. Ser uma testemunha de Cristo onde nós formos. Falar do amor de Jesus pelo menos com uma pessoa todo dia. Comece com qualquer assunto. Qualquer assunto. Daqui a pouco você fala do amor de Jesus. Levar a pessoa a limpar o coração. Independentemente da religião. Porque as 3 maiores religiões do mundo apontam para Jesus: cristianismo, islamismo e o judaísmo. E as demais só não apontaram mais porque não deixaram. Um dos Buda queria conhecer o cristianismo. O tal do Dalai Lama foi impedido de entrar na igreja. Ele foi ingênuo lá na Índia, se não me engano. Ele estava com aquelas roupas dele, ele queria entrar, não deixaram ele entrar. É cada uma, gente. Imagina a diferença que faria. Os cabeça oca que tem por aí, que acham que é vestimenta, que é isso, aquilo outro, vem como estás. A porta, formato da porta da igreja. É Jesus que é a palavra de Deus. Então Jesus, agora andando, entrou no barco e chegou lá em Cafarnaum, do outro lado do mar. Olha que o povo estava atrás dele, mas por quê? Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, vendo o Senhor dar graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha que bênção, o pessoal buscando Jesus, hein? Só que não. Como a maioria que ainda vem nas igrejas, nas religiões, é só confusão. Busca Jesus, mas talvez vai ir para o céu, mas por méritos próprios, usando dogmas e doutrinas, preceitos humanos. Se o homem falou, está na palavra, não é bem assim. Está cheio. Babel é confusão. É religião. É dogma, preceito humano. É o inimigo próprio mesmo ali, usando pessoas humanas para criar ali cultos, preceitos, doutrinas, normas que não estão na Bíblia de Deus, mas que a pessoa achando que está naquela religião que está tudo certo, que está tudo errado. Está tudo errado. Olhando para Jesus, eu estou consumador da fé. Eles aqui estavam buscando Jesus, mas Jesus ninguém engana. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente e sabe o que você está fazendo. Não dá para enganar Jesus. Tem gente buscando Jesus, mas por motivos errados. Olha aqui, versículo 25. E achando Jesus do outro lado do mar, disseram: Rabi, significa mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondendo disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Ai, Deus sabe o que você está procurando. Talvez a grande maioria vai vir pela dor. Eu vim pela dor. Estava morrendo. Os médicos falaram: se você continuar nessa vida, você vai morrer em pouco tempo. Quem sabe? Eu não queria morrer. Falei para Deus: Deus, vai te conhecer de verdade, te apresento de muitas maneiras por aí. E fui buscar Deus. Esse é o conselho que eu dou para qualquer um. Vá buscar Deus. Na casa do meu pai tem muitas moradas. A diversidade do ministério de Deus é um só. Não vim para ser salvo, eu
vim para ser curado, porque eu não queria morrer. A maioria tem. Quer uma prosperidade, quer um perdão, quer uma vida, sei lá, uma família, formar uma família. Tudo isso é Cristo. Tudo isso é certo. Mas tudo que de direito à vida e verdade Jesus já nos deu, amém? Na salvação já tem. Então ela vai ser acrescentada na sua vida quando você busca o reino de Deus, a justiça. As demais coisas Deus acrescenta sem dor. Sem dor. Mas a maioria vem mesmo para tratamento, né? As coisas que chamam atenção, para tratar uma ansiedade, uma depressão, um problema coronário, uma diabetes, uma coisa mais grave, um câncer. Aí a pessoa resolve vir. Mas é contra a cruz que tem a salvação, que tem o maior. Se Deus tem o maior, Deus tem as demais coisas todas, irmão. Na salvação tem tudo que nós precisamos. O maior só Deus pode dar. Se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, você é salvo. E na salvação tem cura, libertação, tem prosperidade, tem perdão, tem crescimento, tem ali livramento, irmão. O mundo já não maligno, tem que ser vencidos por o maligno. Tem tudo que nós precisamos. A gente vem buscar o paliativo, uma quirelinha, e Deus tem muito mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Amém, porque Ele sabe. Então, porque vocês estão me procurando, não porque viste o sinal, mas porque comeu pão físico para encher a barriguinha. Olha aí, continuando, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o vencedor. Vai trabalhar? Não trabalha pela comida que perece, pelos bens que perecem, pelo dinheiro que perece, a taça corrói, o ladrão rouba, passa uma água, leva tudo embora, as economias aí, elas quebram, aí as pessoas confiam em instituições, está vendo aí? Não tem nenhuma instituição infalível humana, nenhuma igreja, nenhuma instituição humana, mas glória que tem ali na direção de Deus. Se tem ensinamento, glórias a Deus. Mas o banco, o que o banco pode te garantir se ele quebrar? Ah, mas alguns bancos são muito grandes, são inquebráveis. Vai mais. Aí nem seja quebrado, vendo outro dia o pessoal colocar lá, pegaram empréstimo de um penhor e alguém roubou todos os penhores da pessoa. Naqueles lugares que tem aqueles cofres, que a pessoa deixa a coisa lá dentro, lá que nem seguro tem. Ah, mas estou seguro, está confiando em instituição humana, está confiando na força de braço humano, está confiando em carne, misericórdia. Está trabalhando pelo pão que perece. Você compra agora de manhã, se você deixar dentro do saquinho de papel, daqui 2 horas como está aquele pão? Duro que nem pau. Dá para fazer uma torrada, né? Se você colocar dentro do plástico, eu não sei porquê, aí não fica, ele murcha, ele faz o caminho inverso. Mas se você deixar no plástico, você compra ele quente e deixar ele no plástico, ele fica lá dentro, você não abriu, aí lá dentro ele dá uma suada, à tarde ele vai estar verde, colorado. Assim são as coisas humanas. Ó, falíveis, passa água, vem um terremoto, teve um lugar que parece que a água subiu 50 metros. 50 metros, gente. Vocês viram essa semana? 50 metros. Você vai no mar, vê uma onda de meio metro, você eu já quase me afoguei com onda, vê uma onda maior de meio metro, e olha que eu acho que eu sei nadar. Quantas vezes já passei por isso? Quem vai muito para o mar tem esse risco. Agora imagina 50 metros, já morreram 10 mil e tem 10 mil desaparecidos. Isso não é nada. Não é nada. O dilúvio cobriu tudo. Não confie em instituições humanas, não confie na força do braço, não confie em carne, não busque mesmo trabalhar pelas coisas que perecem. Não busque, você vai estar preparado, ó. Eu ponho água, mas sim daquele que permanece, que vai te dirigir, que em cada situação, por mais
sabe? Irritante de ser. Tem coisa irritante no mundo? Eu não tenho. A cada 2 segundos vem uma coisa para te irritar. O mundo já arruma lei. Por isso está lá em Salmo 4 e Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer que você dá para você se irar. Tem uma revolta imediata sem pecar. Pastor, como que eu me revolto e não pego? Recobre a consciência. Pessoas inteligentes são assim. Às vezes ela precisa repreender alguém, daqui a pouco ela até esqueceu. Por que repreender a pessoa? Está vendo? O homem mais rico do mundo ele é assim. E alguém fez alguma coisa errada com ele lá, estava vendo na biografia dele, hein? O biógrafo dele conta assim, ó. Às vezes o funcionário dele lá aprontou, fez alguma coisa errada e chega e sai. Daqui a pouco ele volta, parece que nem falou para a pessoa. Irados, mas não peguei. Você acha que um homem, não sei que cresce, nada, a probabilidade de Deus para o homem. Como uma pessoa chega a ser o homem mais rico do mundo? Como? Sim, não liga não, ele tem que repreender, mas não guarda no coração. Eu peguei isso. Ó, e outra coisa, não sei se vocês viram essa mesma entrevista. O homem é autista. Autista. Tem pessoas que estão tratando as pessoas mal para ele. Misericórdia. Conta-se de um ceguinho, né? Tudo criança. Tem criança que nome é ruim. As criançadas estão esquecendo ruim. Tinha um ceguinho que as outras crianças não queriam brincar com ele. De jeito nenhum. Não, ceguinho, sai daqui. Ele ouvindo as criançadas, ele ia atrás das crianças pela voz. Sai daqui, ceguinho. Não quero falar com você não. Não, você não sabe brincar não. Sai ceguinho. Sai ceguinho. E tocava o ceguinho, não queriam brincar com o ceguinho. E nada. Perdão. Surdinho. A do cego é outra. Amém? Ele era surdo. Sai daqui, surdinho. Você não sabe brincar, surdinho. Você não sabe cantar lá, surdinho. E tocar o surdinho. O surdinho, tá bom, não quero brincar comigo. E foi lá brincar. Aí ele viu lá uns paus no chão, retinho assim, que parecia a amarelinha que os meninos estavam brincando. Os paus assim. E tinha uns ferros do lado assim. E começou a brincar lá. E brincando lá. E atrás vinha um piuí tic-tac. Piuí tic-tac. Ele é surdo. Não está ouvindo. As crianças lá de longe começaram a gritar com seus. Sai daí, surdinho! É um trio de trem! E ele brincando. Pulando lá. Igual eu estava vendo os outros brincando, não deixaram ele brincar com ele. Piuí. E piuí. E pum. E ele não ouve. O trem passou por cima do surdo. O trem passou por cima do surdo. Eu sou de produção. As crianças. Mas como que foi? Como que Deus permitiu o surdinho tão legal morrer? Se eles quiserem brincar com o surdinho foi para o céu e vocês não. Quando tiver alguém diferente, ensina suas crianças. Ensina suas crianças. Pessoas são especiais. Dá um jeito. Deus sabe o que faz. Se alguém vê alguma necessidade especial, Deus sabe. Mas desde criança. Desde criança não tá. As crianças não, é diferente no carro, é muito enroladinho. Não, são coisas, não. Alguns pareciam, não, você tem que ser melhor, primeiro. Como assim primeiro?
Só de você estar ali, você é um vencedor. Tem gente sofrendo e cresce com a cabeça tudo virada, se faz sucesso em qualquer área da vida, porque confia na força do braço. Não confia na mão. Siga o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer não vai se desviar. O surdinho foi para o céu. E os outros vão. Mas pode ir. Ainda dá tempo. Continuando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? A fé sem obras ela é morta. E servireis ao Senhor Jesus. E servireis a Deus. Ele abençoar a sua alma. O que eu faço para fazer as obras de Deus? Olha aí. Jesus explica. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Não é uma quantidade, é qualidade. A obra de Deus é a obra de Deus, porque a fé sem obras ela é morta, é grego, é abrir o coração, é fazer um pouquinho mais. Isso é uma testemunho de vida, é responsabilidade, seja em nós e através de nós. Na primeira luta, não querer voltar para o mundo, não voltar para o Egito, não. O povo queria voltar para o Egito. Deus mandou o povo do céu. Qualquer coisinha, eu quero voltar para o Egito. 430 anos de escravidão, carregando pedra, morreu um monte de judeu lá. Não, mas o Egito era melhor. O Egito não é melhor. Nunca foi. Dá uma olhada, pega sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 16. Onde fica o Êxodo? Segundo livro da Bíblia. Segundo, lá no comecinho, gente. Começou de Gênesis e Êxodo. As criancinhas com os dois dentes já estão aprendendo, está o Êxodo. Isso, 16. Criança sem dente é abrindo gente. Amém? Sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar, mas abrindo gente. Nasceu dois dentinhos e chega no Êxodo. Amém? Graças a Deus. Versículo 1 diz assim: e partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra da onde? Do Egito. 430 anos. Era para ficar 7 anos na revelação que Deus deu através do sonho que o faraó tinha tido. Sexo de vacas magras e gordas, sexo de espigas magras e gordas, são um sonho só. Virou 7 anos de fartura, seguidos 7 anos de miséria. De homem, de rapaz, era um rapaz entre José, preso por assédio sexual, que primeiro tinha sido levado como escravo, vendido pelos próprios irmãos que queriam matar, só porque ele era o preferido de Jacó. Tem gente que natura isso, por isso não faça secção de filho. Não faça. Filho é filho. Em nome do Senhor Jesus. Do meu casamento, é a hora de chegar. Chegou em casa, fala com a mulher, com os filhos. Tem uma escadinha lá e fala um por um. E aí os filhos vão crescer e sabendo que é hora de chegar. Mas geralmente os pais invertem. Inverte. A mãe já fica grávida, a mãe já perde a atenção. A atenção está só no útero. O pai chega em casa, nem olha na cara da mãe, da esposa, o cabelo está em pé, já chega, cadê o bebezinho do papai? Vai mexer com a barriga da mãe. E a mãe já vai querendo uma depressão ali, viu? Vai. As irmãs que passaram por isso, ou vão passar por isso, vençam isso. Ou ensine seu marido, eu estou aqui, viu? Criancinha nasce, o pai nem olha, só falta atropelar a mãe se a mãe está em casa.
A mãe fica em casa, né? As mães que trabalham ficam um tempo em casa. Então, pera, cadê meu bebê? E passa lá e vai lá no bercinho lá. Meu bebezinho. Ah, meu bebezinho. Ah, bebezinho bonito do papai. Que coisa linda. Aí vai tomar banho, esquece, tá? E ali vai criar uma depressão. Aí vem o segundo filho. A mãe fica grávida de novo. O pai chega, vai falar com a barriga. E o outro já está crescendo, já está entendendo, já está ficando com raiva da criança que nem nasceu. Fizer o contrário, muda tudo, gente. Aí a criança nasce, passa por cima do filho, da mãe e vai lá no bercinho do outro. Aí a mãe e o filho mais velho que já entende com raiva. Se fizer a ordem de chegada, nunca vai errar. Fala com a mãe, fala com o filhinho. Aí vai falar com o bebê que nem entende. E vai crescendo e depois vai, ó, já entendi. Meu pai chega, tem que falar com a minha mãe, meu irmão mais velho, depois o outro, depois o outro. O Jacó tinha 11. Só que ele só mostrou do José, porque era o filho da mulher dele mesmo. A outra foi aí uma obrigação que ele teve que cumprir, porque ele nem sabia o que estava fazendo. A minha matéria para hoje não. Ele casou com a Raquel, só que ele acordou com a Lia. Só Deus. Imagina que festa que foi essa. A Raquel acordou assim, pô, que coisa é essa? Paguei 7 anos pela Raquel, acordei com a Lia, com a vaca brava. Tem mulher que é a vaca brava, querendo morder os outros, e isso significa vaca brava. O Jacó, eu não te avisei não, mas aqui nós não temos esse costume. Eu não posso casar a filha mais nova antes da mais velha. Então você casou, já está mais velha, já dormiu com ela. Agora você pode ficar mais 7 anos pela mais nova se você quiser. Mas já pode levar para casa daqui uma semana. E ele fez isso. Era costume daquela época, ele pega carona não. Amém? Costume daquela época. Jacó sempre fica enganador. Enquanto você não está firme com Deus, você está se enganando e sendo enganado. Ele enganou Esaú e o Labão mudou o salário dele. Ele mesmo falou: o Labão já mudou meu salário 10 vezes para baixo. Enganando e sendo enganado. Até que um dia Deus mandou ele voltar para casa. Ele voltando para casa, esse Esaú sempre foi, guerreiro. Ele ia buscar caça. O Jacózinho lá na barra da Rebeca, da mãe dele. Montou um exército de umas 400 pessoas que iam se encontrar. Podia ter uma tragédia, morrer todo mundo, morrer toda a família de Jacó. Mas era a direção de Deus. Mas Deus precisava mudar o nome de Jacó. Jacó precisava mudar. Ele precisava andar diferente. Ele precisava ser uma pessoa diferente. Ele mandou dividir a família em 2. Ele ficou para trás e foi orar. Quando ele foi orar, apareceu o anjo. Quando apareceu o anjo, ele agarrou o anjo. Ô pastor, eu queria agarrar o anjo. Agarra aí. Anjo é a mensagem de Deus. Por isso que o pastor também é chamado como anjo da igreja. Somos mensageiros, tem asa para sair voando por aí, não, gente? Amém? Mas a gente traz a mensagem. Na hora que ele veio, ele segurou. Que é essa? Dá minha bênção para depois subir. O homem perguntou: qual é o teu nome? A gente falando em língua portuguesa, ele falou assim: meu nome é enganador. Meu nome é, sei lá, traidor, drogado, usuário de droga, sou ladrão, alguma coisa assim. A homem falou assim: seu nome não é mais enganador. A partir de hoje o nome é Israel. E como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Amém, irmãos? Mudou o nome. Agora ele era um príncipe. E tocou o anjo. Se acertou. O anjo tocou na perna dele. O Jacó começou a mancar. Mas é uma forma de você entender que você precisa dar de uma forma diferente quando a mensagem de Deus entra no seu coração. E quando ele foi encontrar o irmão dele, Esaú, ele ganhou a primogenitura, mas ele entendeu que na verdade ele deveria reverência ao irmão dele.
Com toda humildade, ele foi andando e se curvava. 7 vezes ele fez isso. Andava um pouquinho, se curvava. Sim, Senhor. Andava um pouquinho. Na hora que ele chegou perto de Esaú, Esaú estava querendo matar ele. Sabe o que Esaú fez? Abraçou e beijou muito o irmão dele. Muito. E praticamente ali virou uma nação só. Os edomitas praticamente viram uma nação só com os israelitas, até que eles ficaram lá depois para frente de novo. Amém, pois? Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Saiu do Egito, não queira voltar. Por esse tempo veio a fome. 7 anos de vacas gordas. Depois iam ser 7 anos de vacas magras. Foram para o Egito. O José virou o salvador da terra, Safenate Pané. Pior do pior, um acusado de assédio sexual na pior prisão da terra, que ele teve maltratado. O próprio carcereiro deu uma roupa, ele fez a barba dele e foi se apresentar a Faraó. Ele virou o governador da terra, o primeiro ministro da terra, o homem mais poderoso da terra, porque o anel do Faraó estava na mão de José. No mesmo time, ele era o pior do mundo, ele virou a pessoa mais poderosa do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a revelação que ele recebeu eram 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de miséria. Passados 7 anos de miséria, o pai dele foi para lá, na matéria toda, eu estou até passando demais nessa matéria aqui agora. O pai foi para lá, Jacó foi para lá, ficou feliz, ele achou, imagina, o filho dele que ele achou que tinha morrido, ressuscitou. O Espírito voltou para Jacó. A palavra deixa bem claro, o Espírito Santo voltou para Jacó, foi com aquela alegria, mas era para passar lá 7 anos, ficaram 430 anos. Até que um dos faraós esqueceram do pai que tinha feito lá com o José e com a família dele. Eles iam ser pastores, passaram a ser escravos. Foi bem na época que começaram a construir as pirâmides. Tinha que cortar aquelas pedras, colocar pedra, a pedra rolava, matava um, matava outro, e se não fizesse direito, tomava chicotada nas costas. É o tempo da nossa vida. Ele tomou tanta chicotada nas costas do Satanás lá fora, aí tivemos um encontro com Jesus. E Jesus não enganou ninguém. No mundo teve essa aflição. Na hora da aflição, em vez de nós orarmos, não vou mais na igreja, eu sei que igreja. Aí depois de ir para a igreja, parece que as coisas estão piorando. Não é que está piorando, gente. Toda vez que eu ouço de alguém que o médico fala, para de fumar, para de beber, porque senão você vai morrer, a pessoa para. No princípio, no primeiro momento, parece que a pessoa fica pior. Não é? Já ouviu falar nisso? Não é que fica pior, a pessoa já ia morrer, já estava ruim. Exatamente. Quando você começa a buscar Deus, o inimigo ele quer te atormentar. Ele quer. E não adianta soltar a mão agora. É o contrário, é que você tem que pegar firme com Deus. Mas tem gente que quer deixar. Não. Comecei para a igreja, parece que começou a piorar. Não é que começou a piorar, você está sendo adubado. Para dar fruto precisa de adubo também. Um plano do reggae Deus dá um crescimento. Do que é feito adubo? É coisa bonitinha? Sequinha? Cheirosa? Restos de animais, vegetais. Que você olha assim, que coisa podre é essa? Isso aqui é adubo. Adubo necessário. Você está sendo adubado e ninguém está percebendo para você dar grandes frutos. Você vai dar feijãozinho, não verdinho, não, viu? Vai dar jacona. Amém? A pessoa não percebe e sai. Tira a raiz e vai embora para secar, para virar um toco. O povo foi a mesma coisa. 430 anos só sofrendo. Rapidamente esqueceram das 10 pragas que não foram atingidas, já tinham passado pelo Mar Vermelho, que fechou sobre o faraó. Agora o Egito estava sem defesa agora. Se esse povo voltasse lá para o Egito, agora o Egito sem defesa, misericórdia. Toda a defesa ficou lá no mar. Versículo 2: e toda a congregação dos filhos de Deus murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto.
toda murmuração contra o servo de Deus é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. Os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Quem fala lá, quem fica murmurando, reclamando, diz daquilo, aquilo outro. Para com isso. Busca o reino, para você não ficar frustrado com coisa que Deus não te prometeu, que você nunca vai conquistar. Busca na direção de Deus, Ele vai te dirigir, irmão. Vai ser mais do que você pediu e imaginou. Sem Ele, nada podereis fazer. O povo murmurou. Versículo 3. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito. Mas Egito não é terra, não é mão do Senhor. Egito, deserto, vale da sombra da morte, o mundo não é lugar para você viver, para você trabalhar, nem para você morrer, é para você passar. Nós estamos de passagem aqui. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale, tem gente que fica acampado no vale da sombra da morte. Quer montar um acampamento, ficar parado, que eu morro aqui encostado, nós morremos, não está na mão do Senhor. É para você passar pelo mundo. É para você passar pelo Egito, pelo deserto, pelo vale da sombra da morte. Tem gente que fica acampado, não acampa não anda. O ser humano foi feito para andar. Você pode andar. Andando, você sai andando, tomando uma aguinha aí, ó. Você não vai descer. Pega um tênis bom, você não vai andar. Todo mundo vai andar 1 quilômetro, na primeira semana, segunda semana você vai andar 2, depois vai andar 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco 5, daqui a pouco você está dando uma maratona. Vai demorar um pouquinho, vai. Vai andar, irmão. O ser humano foi feito nem para correr, nem para ficar deitado, nem para ficar sentado quando está acordado. É para andar. Amém? De preferência, ide e levar o Evangelho a toda criatura. Amém, povo? Olha aí, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 3, continuação. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Sabe que tinha carne mesmo? Como escravo. De vez em quando vinha lá o cheiro da carne, né? Só o caldo da carne. Escravo com carne. Quando comíamos pão até fartar nada, engano do inimigo, ainda que tivesse pão. Já ouviu falar? Comeu do pão que o diabo amassou com o rabo. Exatamente. Come uma coisinha aqui, você uma coisinha aqui, por lado aqui. Com que preço? Que valor? E queria voltar por causa disso. Olha aí. Porque não tendes tirado para este, porque nos tendes tirados para este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Não quer matar ninguém de fome. Deus, ele muda até a natureza. A nossa natureza vai absorver os nutrientes. Versículo 4. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia uma porção a cada dia, para que veja e que aí que se anda em minha lei ou não. Amém? Deus mandou pão do céu. Que no primeiro dia da semana até o sexto dia, até o quinto dia da semana, eles pegariam uma porção de um gomer. Um gomer é cerca de 4 litros. 4 litros. Era um pão pequeno, mas como se fossem os mini pão de mel. Imagine como que era uma carne. Os mini pão de mel. Caía pelo chão, sujava, o pessoal recolhia. 4 litros por cada pessoa, porque ele tinha todos os nutrientes que você precisava. Todo o nutriente que o povo precisava, tanto para hidratar como para nutrir, estava naquele alimento. Era o pão completo do céu. O pão completo do céu. 4 litros. No sexto dia, pegava 2 porções, porque no sábado, no Shabbat, eles não trabalhavam. Então pegava 2 porções, 4 litros. Ali, se faz uma conta, vai que ali era um pão, meio parecia uma fruta, que ali, um terço, metade daquilo ali,
era água para nos saciar a sede. 4 litros, 2 litros de água, que é o que nós precisamos. E os outros nutrientes que nós precisamos. Estava tudo no pão do céu. Tudo no pão do céu. E o povo bem assim, toda hora de água mexia. Enquanto eles estavam bem, eles comiam desse pão do céu, estava tudo tranquilo, era todo dia, pegava um, pegava do outro. Se pegasse mais, apodrecia. Mas não estava pegando mais. Não ia sobrar. Tinha que pegar aquela quantidade certa. É o pão nosso de cada dia, na quantidade certa. Pegasse menos, a pessoa ia ficar com fome. Pegava, estava na carne, queria outras carnes, queria outra coisa. O povo já não fazia mais o coisa que ele tinha que fazer. Não faz. Aí você fica mal, sua alma não fica bem. E a pessoa se perde. Vai se perder, vai se perder, vai se perder. Daqui a pouco está tão longe que nem lembra mais por onde passou. E está querendo voltar para o Egito como esse povo queria. Não volta para o Egito. Amém? Oh Deus, vamos louvar a Deus. O Senhor Deus está passando por aqui, o Mestre, na Galileia. E vai nos abençoar em nome do Senhor Deus. Amém? Vamos pôr de pé. Graças a Deus, você não sabe cantar em castelhano, você na sua casa também, você também que é fácil. 80% da língua castelhana, hoje também chamada espanhola, é igual a nossa língua portuguesa aqui. E o resto é difícil. O problema é os 20%. O problema é os 20%, tá bem? Graças a Deus. Vamos dar para o Senhor Jesus Cristo aquela linda salvatória, né? Volta a vida, começa a dar uma passando por aqui, parece que
cai, vem o fogo do céu para nos purificar nossa mente, nossa língua, para nós fazermos a vontade de Deus, o nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Volta lá no 8, nós começamos João capítulo 6, fazendo nossa oração, participar da água e do pão em nome do Senhor Jesus. João 6, não volta com o Egito não, hein? Volta com o bolo não. Fardo cheio de ilusão, mas não traz satisfação para quem é do Senhor. Amém? Versículo 30. Disseram a Jesus: pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Ainda duvidava de Jesus. Tudo que ele já tinha feito parecia que era pouco. Tudo que o povo viu lá no Egito parecia pouco. Foram 10 pragas. Que o povo de Deus não foi atingido em nada. Nada. Foi as trevas dos gafanhotos, das ramas, as trevas na casa do povo de Deus, estava lá tudo claro. Na casa dos egípcios estava escuro, uma treva densa que dava até para poupar. Os gatos morreram, as moças tomaram conta, saraiva desceram do céu, e a morte dos primogênitos. Até os animais dos egípcios morreram, e do povo de Deus não morreu nada, porque eles sempre estavam lacrados no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Estão sendo lacrados. Quando nós abrimos nosso coração, recebemos Jesus como Salvador e conversamos com a boca, nós somos lavados no sangue do Cordeiro quando nós nos arrependemos e perdoamos. Amém, meu Deus? E eles aqui queriam mais sinal. Acabou de multiplicar 5 pães com 2 peixes, ressuscitando morto, curando todo quanto é tipo de enfermidade. Mesmo assim, eles queriam mais sinais. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 31. Nossos pais comeram o maná Abraão fala do maná. Como está escrito? Deu-lhe a comer o pão do céu. E disse: pois Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida do mundo. Da mesma maneira que aquele maná caiu do céu, Jesus ele veio em carne e habitou entre nós também, e na forma da palavra. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje o respeito à pessoa do Cristo, do Filho de Deus, é o respeito à palavra. Você respeita a palavra, você tem a palavra, você tem o Filho. Amém? Então o seu alvo é o céu, o caminho é Jesus, que é a palavra, o Espírito Santo te conduz. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 34. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre pão. Só que é pão. Tem gente que se tiver, chegar um pão todo dia em casa, não vai nem trabalhar mais. Todo dia entrega um pãozinho. Pronto. Você toma um pão, come uma aguinha. Para que eu vou trabalhar? Dá pão. Mas não é desse pão. Olha aí, versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede, porque é um alimento completo. O pão nosso cada dia não é um pão físico, né? Você vai lá, compra na padaria. Hoje você vai lá e compra. Você arruma uma moeda e vai e compra pão. Você vai e faz o pão. Não é isso. É a palavra. O pão é a palavra. Jesus está aqui se identificando. Semana passada nós vimos o quê? Que Jesus é a palavra de Deus. Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. O verbo é uma palavra que denota a ação, que tem todo o poder. Então, se Jesus é o verbo, o pão é o verbo. O pão é a palavra. O que você precisa é da palavra. É um alimento completo. O povo comia lá, pegava os 4 litros de maná, ficava tranquilo. Estavam tranquilos, se nutriam, se hidratavam,
não tinha problema, não sentia sede, não murmurava, nem nada. Você está no pão? O pão também representa o corpo de Cristo. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Representa todo infortúnio humano. E por que tem infortúnio? O salário do pecado é a morte. Para haver morte tem que ter doença. Ninguém morre de idade, mesmo se tiver 120 anos. Coração parou? Parada cardíaca é uma doença e tem até CID. Código Internacional de Doenças. Tem. Ninguém morre de idade. Mas para morrer fisicamente, se a pessoa estiver bem espiritualmente, ela tem que vir à morte. Ainda que estiver morto, viverá. Amém? Fechou o livro? Uma hora vamos fechar? Morri não, viu, gente? Só parei o microfone aqui. Amém? Graças a Deus. Bom, deu o último suspiro. Está da mesma maneira que você estiver na presença de Deus. Abriu o livro, ela está na presença do Todo-Poderoso. Agora, se não tiver com Deus, o cenário do pecado é a morte eterna. Ai, ai, ai. Coisa uma coisa. Ai, ai, ai. É o dono da morte eterna. Que não vai ter fim. É toda a eternidade. Um fogo que nunca apaga e o bicho nunca morre. Nunca morre. Jesus, a palavra de Deus, tem tudo que nós precisamos. Olha aqui de novo. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Não vai ter sede. Não vai. Deus muda a sua natureza. Você fica um vencedor. Aqui mesmo, capítulo 7. João, capítulo 7. Versículo 37. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa. Então, Jesus é o primeiro e o último, hein? Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem que ser nosso primeiro e último pensamento. E com ele é festa todo dia. Amém, meu Deus? Começa por aí. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu reino. É o refrigério. Nós precisamos compreender. É algo completo. Da mesma maneira que era um nutriente físico no completo, o maná lá no deserto com o povo de Deus, a palavra de Deus todos os dias é um nutriente completo para nossas vidas. Corpo, alma, espírito, mente e coração. Nós precisamos desse nutriente. Nós precisamos desse nutriente. Jesus está te procurando por isso. Para você cear com ele todo dia. Olha lá, o último dia da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, as criancinhas sem nem também sabem. É o último livro da Bíblia. Abrir no primeiro e no último é fácil. O resto você vai aprender. Ninguém nasceu sabendo, nem eu. Amém? Graças a Deus. O versículo 14 diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso e diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, é o princípio do fim. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Mesmo ando trazendo a mensagem agora aqui hoje nessa igreja. Eu sei as suas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim como que és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha
boca. Aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é o frio? O frio é aquele que não se converteu? Não. O frio é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Esse cerca de 10% da humanidade que ainda não souberam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que nós precisamos ter um compromisso com Ele. Que precisamos o buscar. O crente é aquele que tem a fé, mas a obra, tem o fruto, mas a obra, aquele que já colocou a mão no arado, aceitou Jesus como Salvador, tirou as obras da carne, produziu o fruto do Espírito Santo, descobriu o chamado e está cumprindo o chamado. Esse é o crente. É o crente quente. Amém? Então quer dizer, ou você é um crente, no Brasil ninguém é frio, até que nós vivemos num país tropical. Ontem, o primeiro dia da primavera, se estiver assistindo outro dia, não tem problema não, viu? A palavra não passa. Amém? Primeiro dia da primavera já deu 40 graus em São Paulo. Imagina o verão, a gente vai andando na rua, vai derretendo assim. Vai derretendo nas pernas. Derretendo. Você sai do lugar, você quer entrar na sombra de novo. Misericórdia. Então, alerta a todos. Você que está comendo ponta do trigo, seja o testemunho de Cristo. Para ser quente. Porque frio você não é. Não tem, não adianta. O Brasil é um estado laico. Todos os países que são estados laicos, que não tem religião oficial, mas que se pode professar a religião que você quiser, sabem que Jesus Cristo veio da maneira que foi pregado nas religiões deles. Sim, ninguém nasceu em religião nenhuma. Você precisa pegar você, falar e ler, e praticar, e começar a buscar, e ouvir a voz de Deus. Então, se você não é crente, fazendo a obra de Deus, aqui no Brasil você não pode ser frio, então você é o quê? É o quê? É morno. E o morno, o próprio Senhor Jesus estava tentando. Mas Ele é maravilhoso, Ele não desiste de ninguém. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas. 19. Continuando 18. Para que se vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. Castiga a todos. O pai, quando alerta, é por amor. O pai bonzinho não é aquele que deixa fazer o que quer, porque depois vai chorar no hospital, na clínica e no cemitério. Esse é o pai. Esse é o pai, esse é o nosso pai. Está querendo cobrir o sangue dele para que não apareça vergonha. Adão, cadê tu, Adão? Escondido. Estou me vendo. Atrás de uma árvore, pelo amor de Deus. Mas não dá para esconder em lugar nenhum. Deus está em todo lugar, gente. Aquele que você fez, Deus viu. Aquilo que você está pensando, Deus está sabendo. Aquele sentimento que você tem, Deus também está sabendo. Talvez você está até como um danado. Parece que olha e fala, olha que adorador. Parece que é crente. Mas está morto. Esse vai ser vomitado. Deus que Ele quer cobrir sua nudez. Quer tirar uma sua vergonha. E que cobre a nudez é o sangue do Senhor. Desde lá do Éden, que o Adão ficava fazendo lá umas folhinhas de figueira que secava ao mesmo dia. Deus Ele fez o primeiro sacrifício. Dá para tirar a pele do animal sem matar o animal? Deus fez uma túnica de pele de animal, tanto com Adão como com a Eva. A da Eva ia perto do pé, e do Adão perto do joelho, como é nas túnicas dos homens e das mulheres em todos os tempos bíblicos. Só o que Deus faz com nós. O Cordeiro de Deus tira o pecador, Ele tira a sua nudez, tira tudo. E Ele não desiste de você. Versículo 20, 19, 20, isso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Apoio.
suco, e ele comigo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós somos igrejas. O Senhor está à porta baixa, e aí? Vai continuar com a porta fechada, o mundo, comendo o pão que o diabo amassou com o rabo, ou vai comer com o pão do céu? Essa é a palavra de Deus. Nosso tempo é limitado. Deus fala para vocês. Tem certeza que falou? Falou. Em nome de Jesus. Amém? Não é ceia, então todos podem participar. Os irmãos passam lá em nosso pão errado. Quem for pegando, já vai se colocando de pé. Já vai abrir o seu coração e já vai falando com Deus em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Na sua casa também, pega aí um pedacinho de pão, como o pastor não sabia. Pega uma bolachinha, qualquer um alimento sólido aí que você possa colocar na boca, que os dois vão ser praticamente juntos. Nós consumimos dois juntos na Santa Ceia, a gente faz um rito um pouco diferente. Apresenta o pão e a água aos céus do nosso meu Deus amado. Estamos apresentando a Ti o pão e a água. O pão aqui, meu Pai consagrado, é Teu corpo. Pai de misericórdia, onde o Senhor recebeu sobre si nossas 12 enfermidades. O castigo que o Senhor Pai estava sobre o Senhor Jesus Cristo pelas suas feridas são sarados e curados, meu Pai. Nós participamos, tomando fora todas as bênçãos da nova aliança, Pai. E essa água do Teu refrigério, como nós aprendemos hoje, que de beber, rios de águas vivas correrão no nosso interior, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós bem sabemos que o Senhor é o verdadeiro maná do céu. Deus deu-nos esse pão, essa água do refrigério. Da mesma maneira que nós estamos aprendendo lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, sabe o Egito? Faça a obra de Deus, e Ele abençoará a vossa água e o vosso pão, e removerá toda a maldição do nosso meio. Nós tomamos posse dessa bênção para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Pode comer o pão e beber da água, irmãos. Jogou uma gotinha de água, joga na sua cabeça, em nome de Jesus. Amém? Passa o seu dedo dentro do seu copo aí também e coloca no lugar que você está legal. Se é na perna, você pode até sentar e colocar a sua mão na perna. For do quadril para baixo. Se for no ouvido, põe no ouvido. Se for no olho, põe no olho. Se for na cabeça, põe na cabeça. Se for no coração, põe no coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso. Agora, deixa o pastor orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai. Em Teu santo nome, eu abençoo esse povo, Pai. E com fé, Pai, Senhor, toda a Tua palavra hoje, que falou do fundo do coração, Pai. Talvez palavras novas e firmes que eles não sabiam. E aqueles que sabiam foram acrescentados ainda mais, porque todos receberam coisa nova aqui, inclusive eu, em nome do Senhor Jesus. Mas nosso tempo é limitado, Pai. Mas foi um pão do céu. Essa palavra foi um pão do céu para mudar a vida, para transformar histórias. Em nome do Senhor Jesus, a vida dessa pessoa não vai ser a mesma de hoje para frente, não. A vida da família dela também não vai ser a mesma de hoje para frente, não. Nós abençoamos agora. O povo bebeu da água, comeu do Teu pão. Nosso corpo é Deus, Espírito Santo, sujeitos, pois a Deus. Nós resistimos ao diabo e foge em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esse povo está abençoado, desde a cabeça até a planta dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça. Eu abençoo
chama todo o mal pelo nome, lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua vizinhança, lá nas suas amizades, lá no seu círculo familiar de amigos agora, e chama o mal pelo nome embora. Agora você vai pensar alguém mandando o mal embora, anulando essa maldição, demônio dos vícios, demônio da incredulidade, da religiosidade, demônio das doenças, demônio da perdição, em nome do Senhor Jesus, sai das nossas casas, sai das nossas famílias, sai dos casamentos, sai dos relacionamentos, sai da criação e da educação dos filhos. Eu te proíbo de voltar em nome do Senhor Jesus. Mal genético, mal hereditário, herança genética maligna, maldição familiar, aquele que fez o filho virar a cabeça, aquele que fez a filha virar a cabeça, e não fala mais com o pai, e não fala mais com a mãe, aquela frieza, aquela coisa estranha, aquela bagunça do lar, acabou. Deus te responde a alegria do coração, chama o mal pelo nome e embora em nome do Senhor Jesus. Deus está restaurando seus sonhos, Deus está restaurando a sua família, Deus está restaurando o seu casamento agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder pelo nome, esse nome acima de todo nome, eu uso agora para paralisar toda ação do inferno. Eu quero agora e paraliso todo o mal agora, toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, do Lúcifer, dos tranca-rua, dos barracos, dos fulanos, de tudo que não presta. Acabou, maldito? Essas vidas não são suas, essas vidas não te pertencem. Demônio do vício, do cigarro, do tabaco, na droga, na prostituição, na lascívia, de tudo que não presta. Demônio que fica na vida dessa pessoa, ela tem o vício de viver na rua, ela tem o vício mesmo de ser andarilho, ela não tem coisa normal, ela vai pra cá, vai pra lá, acabou. Em nome do Senhor Jesus, atenção, obreiros, em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, mandando o culto que não venha ser velado. Eu quero paralisar de todas as forças malignas e satânicas. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda ação do inferno, tudo que não presta, dor, doença, enfermidade, incredulidade, religiosidade, fanatismo, ateísmo, acabou. Pega tudo que é seu, sai da casa, sai da família, sai dos filhos, sai da mente, sai do coração. Não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão na glória a Deus. Levanta a sua mão e diz aleluia. Oh, sabe, justo, soberano Deus, é teu povo, te glorificando. Agora vamos alegrar o coração. Agora é para você continuar fazendo o que você não podia fazer. Agora é a hora da resposta da ação de graça que Deus responde na alegria do coração. Nós estamos nesse ambiente igual ao céu. Deus se faz presente. O Espírito Santo está presente, a palavra está presente. Oh, tudo que nós determinamos em concordância, o céu se ligou à terra. Em nome do Senhor Jesus. Oh, você não é mais o mesmo. Você tem uma aliança com Deus do céu. Tu queres essa aliança. Não se venda com menos que dinheiro. Não se venda por nada. Não se venda, continua firme. Ah, Jesus, ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha quanto maravilhoso ele é. Quantas coisas firmes que você não sabia, você aprendeu hoje. Coisas novas. Ou que você pode ser uma pessoa diferente. Você não é mais o mesmo. Você está melhor. Agora Deus diz: eu sou melhor. Eu sou uma pessoa melhor. Eu comi nesse pão do céu. Eu bebi nessa água, mas não foi o pão consagrado e a água consagrada, foi a palavra. Foi a palavra que você recebeu, foi o refrigério da palavra que você recebeu que fez a diferença. E você vai fazer a diferença nesse mundo. Você vai fazer cada crente salvo, cada crente, faz a diferença nesse mundo. Faz a diferença no tempo. Faz o mundo melhor, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Eu sei que a partir de hoje a minha vida não será a mesma. Eu sei o compromisso e a responsabilidade que eu tenho com Jesus de ser testemunha dele, onde quem louvar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para o Senhor Jesus Cristo, por Deus,
Daqui para frente é só Jesus, amém? Daqui para frente, daqui para sempre é só Jesus. Ele tem essa luz para cada um de nós, não, Senhor, também. Creio que Deus falou com todos. É só aqui, é só, ó, isso aqui foi só um alimento, foi só uma refeição, amém? E Deus tem isso todo dia, o pão nosso de cada comigo, o pão nosso cada dia, amém? Nossa amigo Facebook, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Continua deixando seus joias de coração, seu pedido de oração, o seu testemunho. E